Fala aí, pessoal, beleza? Ó, nesse vídeo a gente vai ver aqui um pequeno documentário da Bloomberg, tá? Que fala um pouquinho aqui sobre os impactos da inteligência artificial na humanidade, né? O que isso significa para a humanidade. Vamos dar uma olhadinha? Ela parece tão humana. O centro de Londres devia ser o último lugar onde você veria gorilas. Mas aqui, atrás do vidro no zoológico, esses animais majestosos oferecem um vislumbre do nosso passado. E talvez uma visão do nosso futuro. Há cerca de 10 milhões de anos, os ancestrais dela criaram por mero acidente a linhagem genética que acabou dando origem aos humanos modernos. Eu acho que a gente pode dizer que isso não funcionou muito bem para os gorilas. À medida que a inteligência humana evoluiu, o nosso impacto no mundo deixou os gorilas à beira da extinção. Principalmente o impacto criado pelos ingleses, né? Não podia deixar de falar. É uma metáfora que os pesquisadores de inteligência artificial chamam de problema do gorila. E também é um aviso sobre os muitos riscos de construir máquinas que podem vir a ser mais inteligentes do que nós. É sobre uma IA sobre-humana, que poderia dominar o planeta e ameaçar a nossa existência e o nosso mundo. Esse aviso Começou o papinho. não impediu empresas como a Meta, Google e OpenAI. Eles estão tentando criar computadores que superem a inteligência humana em todos os domínios. Eles afirmam que isso vai resolver os nossos problemas mais difíceis e inventar Eles já criaram inteligências que não superam, mas que dominam, né, as nossas mentes. E, né, soluções que nos viciam, soluções que deixam a gente, vamos dizer assim, hipnotizado por mais dopamina, né, que deixa a gente engajado pelo ódio. Isso aí eles já fizeram. tecnologias que as nossas mentes nem conseguem imaginar. Eu sou a professora Hannah Furry, matemática e escritora. Eu quero saber se a superinteligência artificial está realmente a poucos anos de distância. E assim como os humanos quase extinguiram um gorila. Será que a IA avançada pode representar uma ameaça existencial para nós? Só desligar a tomada. A menos que você esteja morando numa caverna, deve saber que a IA está por toda parte. Mas não é só sobre criar chatbots e retocar fotos, ela pode ser usada para uma gama incrível de coisas, como prevenir a evasão fiscal, detectar câncer, decidir quais anúncios você recebe. A explosão das ferramentas de IA são exemplos de uma inteligência artificial restrita. São algoritmos sofisticados, que são muito bons em uma tarefa específica. Mas o que empresas como a OpenAI e a DeepMind estão tentando fazer é criar uma coisa conhecida como inteligência artificial geral. Uma máquina que vai superar os humanos em tudo que a gente puder imaginar. Esse tipo de sistema de IA em nível humano, bem generalista, sempre foi o santo graal da pesquisa em IA. Mas eu acho que a gente está bem perto agora. As gigantes da tecnologia já estão gastando É bizarro pensar nisso, né? Em vez da galera se dedicar a criar coisas para deixar a gente mais inteligente, a gente mais feliz, a gente mais produtivo, a dedicação é para criar alguma coisa para superar o ser humano. Eu acho que isso já demonstra uma certa intenção, né? bilhões de dólares por ano em IA geral. Tudo para tentar identificar e replicar uma coisa que a maioria dos seres humanos considera normal. Uma inteligência ampla, capaz e semelhante à humana. O único problema é decidir o que a gente quer dizer de verdade com inteligência, porque é uma ideia difícil de definir.
Em 1921, o psicólogo Vivian Remond disse que a inteligência era a capacidade para o conhecimento e conhecimento acumulado, o que parece bom até você perceber que as bibliotecas seriam consideradas inteligentes. Outros sugeriram que inteligência é a habilidade de resolver problemas difíceis, o que funciona bem até você perceber que precisa definir o que é um problema difícil. Na verdade, não existe uma definição única de inteligência que consiga abranger tudo. Porém, ainda existem certos pontos que a gente espera numa inteligência artificial para que ela seja considerada realmente inteligente. Primeiro, ela precisa aprender e se adaptar, assim como a gente. A gente nasce, vai acumulando saber e aplica o que aprende de uma área para outra. Segundo, ela precisa raciocinar. Essa parte é difícil, é uma compreensão conceitual do mundo. E uma IA precisa interagir com o ambiente para alcançar os objetivos. Se você chegar numa cidade estrangeira, você sabe como encontrar água, mesmo que seja usando um aplicativo para pedir ajuda. Então, esses são os ingredientes para a inteligência. E para realmente superar as nossas habilidades, os pesquisadores de IA querem criar uma... E o sentir, né? Porque, assim, voltar aqui, ó, não tem nada sobre você sentir, né? Aprender, interagir, reagir. Talvez ali no reagir tenha um pouco. Mas as pessoas inteligentes, elas, por exemplo, elas conseguem se comunicar muito bem com as outras porque elas têm mais empatia, né? Eu acho que esse é um fator super importante, você compreender, assim, por exemplo, eu dou aula, então eu vejo que, por exemplo, é um grande acerto quando eu consigo identificar que alguém não entendeu muito bem aquilo que eu expliquei, mesmo quando a própria pessoa não manifesta isso, né? E eu consigo depois refazer um exemplo para que a pessoa possa entender, entende? Então, oferecer alternativas a partir de uma compreensão que eu tive do outro, mas usando percepções que não é só fala, não é só escrita, sabe? Então, essa interação humano-máquina, eu acho que ela precisa evoluir para que essas reações também, né, usando IA, possam dar um próximo passo para uma inteligência geral, né, uma inteligência super-humana. E para realmente superar as nossas habilidades, os pesquisadores de IA querem criar uma máquina que possa fazer tudo isso melhor que qualquer humano. Sonhe alto. Coloque a colher na panela. Comece pequeno. Ele descobriu o que é a colher. Muito bem. Isso. Conseguiu. Isso foi bem legal. Tô impressionada, robô. Colocou do jeito errado, né? Colocou o cabo da colher dentro da panela. Robô burro. Os chatbots são impressionantes, mas só modelos de linguagem não são suficientes para alcançar a superinteligência. O Sergey Levine e o aluno de doutorado Kevin Black dizem que isso só pode ser feito quando a IA tiver um corpo, um jeito de interagir fisicamente com o mundo. Por favor, coloque a colher verde na toalha. Vamos lá. Esse robô pode até não parecer que é de ponta, mas diferente daqueles robôs das fábricas, que seguem uma coreografia precisa. Esse aqui aprende cada ação por si próprio. É perfeito. Sim. Qual é a diferença entre aprender quando você tem um corpo e quando você não tem? Um modelo de linguagem sabe que quando você solta um objeto, ele cai, mas entender o que significa para aquele objeto cair, o efeito que isso tem no estado do mundo. Isso é muito mais imediato quando você vive isso. O ChatGPT sabe o que é gravidade. Bem, o ChatGPT sabe o que é a gravidade com base nas descrições das pessoas, mas é um reflexo de um reflexo. Quem vivencia isso entende na fonte. Você acha que a inteligência artificial... Né? Porque o ChatGPT consegue te explicar o que é gravidade, dar exemplos e tal, mas ele não sabe o que é cair, pô. Então, tem um gap aí. precisa ter um corpo? Eu não sei se ela precisa ter um corpo, mas quem tem corpo pode ter inteligência, é a única prova de existência que a gente tem.
Coloque o cogumelo na tigela de metal prateado. O robô do Sergei usa um modelo de linguagem para entender as minhas instruções. Ele consegue reconhecer objetos, porque analisa bilhões de fotos na internet. Isso a IA faz muito bem, cara. Que é avaliar imagens, sabe? E transformar essas imagens em padrões. É o famoso aprendizado de máquina supervisionado, né? Muito interessante. Depois, esse robô imagina como a minha instrução ficaria na forma digital, antes de realizar fisicamente a ação. Coloque o cogumelo na tigela de madeira. Então, na verdade, isso é uma das coisas mais difíceis, porque a gente não tinha uma tigela de madeira nesse laboratório, então ele nunca viu uma. Ele precisa reconhecer objetos que nunca apareceram no laboratório. Posso tentar. Pode. Posso tentar com o meu relógio, é um relógio barato. Pode tentar. Coloque o relógio na toalha. Tá obedecendo. Ele entendeu o relógio. Tá pensando Ah, deve ter treinado com imagens, pô, de cor, de objetos. Pô, fala sério. ChatGPT também nunca viu um relógio e sabe o que é um relógio, pô. Ou não, foi uma besteira. Não. Foi treinado com imagens. E isso aí tá meio... na coisa marrom indo para a toalha. Ele conseguiu. Isso é realmente incrível. Eu achei que não ia dar certo. Mas só de pensar que eu posso dar qualquer comando para ele. E ele não descarta, tenta entender. Eu sei que olhando para aqueles braços robóticos, eles não parecem tão impressionantes. Mas eles estão mostrando para a gente como o robô imagina, como ele prevê coisas, como entende conceitualmente o que está manipulando. É totalmente flexível e pode ser adaptado e inserido em vários cenários diferentes. Não, eu tô implicando, mas realmente é incrível, né, cara? Quando a gente imaginou que ia poder ter essa interação, né, com robôs e tal. Robô não é novidade, mas esse tipo de interação, né, da máquina... Porque assim, a gente programava as máquinas, agora as máquinas, elas entendem o nosso comando. Então, a gente não precisa mais dominar a linguagem das máquinas, porque as máquinas entendem a nossa linguagem, sacou? Eu acho bem, bem foda. Esses são atributos humanos sutis e muita gente acha que são passos cruciais para uma inteligência artificial geral. Mas são essas propriedades e as possíveis repercussões que preocupam muitos profissionais da área. Do outro lado do corredor do Sergei, fica o professor Stuart Russell, um pesquisador pioneiro que literalmente escreveu o livro sobre IA. Ele é um dos pesquisadores que mais expressa preocupações com o futuro. Se a gente um dia conseguir criar máquinas mais poderosas e mais inteligentes do que a gente, não vai ser fácil para a gente conseguir manter o nosso poder sobre essas máquinas para sempre. Com que exatamente você se preocupa? Existe uma coisa que a gente chama de desalinhamento. Desalinhamento é a ideia de que a máquina pode ter um objetivo que não está alinhado com o que a gente realmente quer. Se a gente vai dar um objetivo para uma máquina, a gente precisa garantir que ele seja o que a gente realmente quer. Por exemplo, o problema das mudanças climáticas. O que causa a mudança climática? Pessoas. Sim. Então, teoricamente, você só precisaria se livrar das pessoas. Problema resolvido. O ChatGPT vai virar o Thanos. Não dá para colocar um botão de parar ou tirar da tomada. Não necessariamente isso vai ter o efeito que a gente quer, porque uma máquina muito inteligente já teria pensado nisso. Não dá para ter certeza que a máquina vai desligar, a menos que ela queira desligar. A gente Esse cara tá muito desesperado, pô. Se for alimentado, pô, pro tomada vai desligar, não, pô. Ela vai criar uma auto-bateria? Que parada é essa? devia mesmo construir máquinas assim. A gente pode decidir não construir, mas os incentivos econômicos são enormes. A quantia que os grandes investidores oferecem atualmente para iniciativas de IA superinteligente especificamente é um valor muito próximo do que o mundo inteiro gasta em toda pesquisa científica básica. E se a gente criar uma IA superinteligente, o valor, fazendo um cálculo rápido aqui, seria de dezenas de quadrilhões de libras. Com essas quantias, existe o receio de que a segurança O problema então não é a IA, né? O problema é
onde a galera está investindo essa grana e a intenção dessa galera. Essa não seja a prioridade dos investidores. A gente não pode fazer nenhuma afirmação de alta confiança sobre esses sistemas. Ninguém sabe se eles vão se copiar para outras máquinas sem permissão. Ninguém faz ideia. Eles podem aconselhar terroristas a construir. Como assim ninguém faz ideia, cara? Pô, você vai fazer o que a gente mandar, o que a gente pedir, o que a gente programar para fazer. Você está duvidando das intenções das pessoas. Aí concordo. Armas biológicas. Ninguém sabe. Pra gente parar eles, é muito difícil. E na maioria das indústrias, você não aceitaria isso. Para vender um remédio, não dá para dizer que é muito difícil. Todos os ensaios clínicos, eu vou só ignorar e vender direto para o público. Não, nessa indústria você não pode fazer isso. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer com as empresas de tecnologia. Nessa ideia de novas IA, Então tá sugerindo uma regulamentação das IAs. Vai ter jeito não, gente. A gente vai ter que regulamentar. Exatamente para isso, para definir o que é ético e o que é legal sobre o uso dessa tecnologia. Porque senão realmente o ser humano é doido, né? O ser humano é criativo pro bem e pro mal. Então, IAs que são realmente muito boas em fazer coisas, existem outras preocupações. Sim, se os sistemas de IA chegarem a ser tão capazes, então as empresas vão usar eles para fazer tudo o que os humanos fazem, senão, vão sair do mercado. Então, como seria um mundo onde as máquinas fazem todo o trabalho? Isso é fragilizante. Igual aos filhos de bilionários, que ficam sem propósito. Um mundo cheio de filhos de bilionários. E uma consequência óbvia disso seria a humanidade perder o incentivo para aprender. Perder o incentivo de ser independente. cara, isso a galera tá falando mesmo, né? Que a IA pode estar, vamos dizer assim, provocando um declínio do nosso poder cognitivo, porque a gente vai precisar pensar menos. Pô, bizarro isso, pensar nisso, né? Caramba, mas faz sentido, né? Porque o meio nos molda, né? Então, a gente ficou tão inteligente por causa das dificuldades que a gente passou como espécie. Meu Deus. De conquistar coisas. A nossa civilização poderia até terminar, porque não seria mais uma civilização humana. Para mim, isso seria quase pior que a própria extinção. As pessoas Não, ciborgue a gente já é, né? Porque, pô, ó, aqui, ó. A gente já vive conectado, a gente não fala mais, meu celular está offline. A gente fala, eu tô offline. Eu tô desconectado, eu tô sem bateria. Não fala mais nem o aparelho, ou seja, o aparelho já tá tão preso na gente, independente de estar conectado de fato, e a gente já virou ciborgue já. têm se preocupado com isso há tempos. Até mesmo Turing se preocupou com isso. Ele estava mais que preocupado, ele estava apavorado, sem esperanças. Ele disse que era só uma questão de tempo até que as máquinas assumam o controle. Como ele resolveu isso? Não resolveu. Só deixou uma mensagem para o futuro, que não existe solução, isso eventualmente só vai acontecer. E o que mais tem agora são pessoas prevendo o apocalipse da humanidade. Elas vão ficar mais inteligentes do que nós. A gente não tá pronto. A gente não tem ideia do que tá fazendo. Todo mundo vai morrer. O padrão vai ser só desastre, e eu acho que a extinção humana é cada vez mais provável. Todo Clima lá em cima, hein? Boa. mundo vai morrer e eu tenho certeza dessa previsão. Literalmente a extinção humana. Claro que nem todo mundo concorda. Esse é um tópico que tem gerado debates muito intensos nos últimos tempos. A Melanie Mitchell estuda inteligência artificial, principalmente a proximidade dela com a inteligência humana. Você acha que é uma ameaça existencial? Eu acho que a inteligência artificial apresenta muitas ameaças, sim, mas dizer que ela é uma ameaça existencial. Na minha opinião, essa afirmação é um pouco demais. Porque você acha que alguns dos pessimistas, como às vezes eles são chamados, se é assim, por que você acha que eles estão seguindo essa linha de raciocínio? Eu acho que isso tem muita relação com a capacidade das pessoas de projetar agência nas máquinas. De dizer que as máquinas têm certos objetivos, e que por isso existe a possibilidade de elas começarem a fazer coisas que poderiam ser catastróficas, se a gente der esse poder para elas. Mas é só especulação, só se a gente der esse poder para elas.
Você daria para uma IA algum tipo de Não é um medo das máquinas, né? Mas é um medo do que o ser humano pode fazer com as máquinas. Aí tudo bem. poder de decisão sobre lançar ataques nucleares? Tomara que não. Se você der para um macaco o poder de decisão sobre ativar armas nucleares, o macaco é a ameaça existencial. Você acha que a gente superestimou a IA como ela é hoje? E mais uma, é prejudicial fazer isso. Eu acho que as pessoas superestimam a IA com alguma frequência. A gente já viu vários casos de advogados que usaram modelos como o ChatGPT, por exemplo, para redigir um parecer jurídico. E no fim das contas, esse modelo de IA acabou inventando vários casos. Eu já até cheguei a receber um e-mail de uma pessoa dizendo assim: olha, o ChatGPT sugeriu que eu lesse esse livro que você escreveu, mas eu não consigo achar para comprar. É que esse livro não existe. Teve mesmo uma pessoa que fez há pouco tempo, postou até no LinkedIn falando que, pedi para IA, pro ChatGPT fazer um briefing do meu livro, né, fazer um resumo do meu livro, só que eu nunca escrevi livro nenhum, e ele fez. Confiar demais na IA pode ter repercussões negativas. A IA provavelmente não é uma ameaça existencial, mas ela é uma ameaça de outras formas. Sim, com certeza, e a gente já está vendo isso. A gente já viu que a IA tem problemas de viés. O software de reconhecimento facial comete mais erros na identificação de pessoas de pele mais escura. A gente também tem visto notícias de algumas prisões de pessoas inocentes, que são presas por causa de um erro cometido por um sistema de reconhecimento facial. Aqui nos Estados Unidos, na eleição, a gente está vendo deepfakes da voz do Biden, incentivando as pessoas a não votarem. E é realmente importante lidar com todas essas coisas agora. Apocalipse nuclear ou não, existem várias maneiras como a IA pode ser prejudicial. E a gente precisa ter cuidado para não confiar demais em algoritmos que podem se enganar ou cometer erros catastróficos. Ou repetir vieses, né? Como a doutora ali falou. É uma coisa que hoje muitas pessoas falam sobre isso, mas não vejo tantas pessoas divulgando soluções para esse problema, né? E isso pode ser catastrófico, né? Imagina, uma pessoa ser presa por um erro de viés, sabe? Tá. Sem dúvidas, a gente está vendo uma nova fronteira aqui. A gente viu avanços incríveis e reais, além de mudanças enormes. Eu acho que ainda tem muito por vir. Mas quando se trata de uma inteligência artificial superinteligente, uma IA parecida com o ser humano, capaz de destruir a nossa espécie, eu acho que é um grande sei lá. E eu aceito essa incerteza. A gente pode mitigar alguns dos danos em potencial, pensar na segurança com muito cuidado, e assim, não surtar tanto por algo que possivelmente não vai acontecer. A única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que, nesse momento, a gente conhece apenas um exemplo de inteligência semelhante à humana, que somos nós. E a inteligência artificial de hoje, com certeza, não se compara. É isso, gente. Não tem. Isso já foi explicado várias vezes, né? Que essas ferramentas, elas não é um outro mecanismo, né? Não dá nem para chamar de inteligência, tá? É um padrão matemático, né? Enfim, probabilidade. É basicamente isso. Tá bom? Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do documentário. Acho que trouxe assuntos interessantes, mostrando aí uma galera mais alarmista, mas acho que rolou um pouco de bom senso aí no final. Valeu? É isso. Valeu, galera. Um abraço, curte o vídeo aí e até a próxima. Tchau, tchau.